Olá, amigos de Jesus. Estou aqui no Instituto Jesus Cristo, em São José dos Campos, pronto para mais uma leitura do Stanley Jones, o seu livro O Caminho. Estamos crescendo juntos nesse conhecimento daquilo que Jesus representa nas nossas vidas. Ele é tudo. Está em todos nós que cremos nele. Estamos falando agora, semana 12, segunda-feira, lavando as feridas. Estamos ainda nesse degraus, a gente está andando na direção do mais alto possível na nossa espiritualidade, lavando as feridas. Uma vez que a questão de clarificar ao máximo o passado é tão necessária, continuaremos com ela ainda hoje. Você pode ter medo de pedir desculpas, de reparar um erro, medo de que as pessoas pensarão a seu respeito. Mas somente pessoas sem entendimento têm medo de se desculpar. Prefiro morrer a pedir desculpas, disse uma telefonista. Ao que a superintendente do hospital respondeu: eu peço desculpas uma dezena de vezes por dia. É a coisa mais fácil que eu faço. Resultado dessas duas atitudes, a telefonista permaneceu em sua posição e outra mulher chegou à posição mais alta do hospital. A telefonista ficou estagnada. A superintendente sentia-se livre toda vez que pedia desculpas. O reitor de uma universidade estadual me disse certa vez que recebeu de volta um diploma com uma carta que dizia: colei no exame final. Isso tem me incomodado há 17 anos. Não posso mais ficar com um diploma. Agora me sinto aliviado. Tirei um grande peso dos meus ombros. O membro do conselho administrativo quis que o nome do aluno fosse riscado e que a carta fosse pendurada na universidade como advertência para os outros. Não, disse o reitor. Isso levantará suspeitas sobre os outros alunos. Vou enterrar este assunto. Ninguém jamais saberá. Convidou o homem a vir conversar com ele sempre que viesse à cidade. O incidente nunca foi mencionado. Algumas universitárias saíam à noite por uma janela quando foram surpreendidas. Mentiram sobre a situação. Depois disseram ao reitor que haviam mentido. Ele sugeriu que procurassem a reitora das mulheres e confessassem tudo. Foi o que fizeram. O reitora levou o caso ao conselho da universidade e então pediu às garotas fossem perdoadas. Então o assunto foi encerrado com aprovação por unanimidade. O evangelista Rodney Gypsy Smith prega sobre o carcereiro de Filipos que lavou as feridas do Paulo, feridas que ele mesmo havia causado ao apóstolo na noite anterior. Como sinal de penitência e mudança, se lavarmos as feridas do passado com nossas lágrimas e sinceras desculpas, elas serão esterilizadas e sararão rapidamente. Limpe seu passado de tudo que possa infeccionar. Ó Cristo, tu perdoaste esse passado. E onde está teu perdão não pode haver infecção. Mas me mostra se ainda resta alguma coisa a ser reparada em meu passado antes de continuarmos juntos, pois não quero feridas abertas em nenhum lugar. Amém. Afirmação do dia: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim, minha conduta algo te ofende
e dirige-me pelo caminho eterno. Salmos 139, versículos 23 e 24. Tem uma frase que Stanley Jones usa muito nos seus livros. Ele disse: o amor me chama, eu preciso ir. O amor me chama, eu preciso ir. O passado não nos define mais. O chamado divino para amar define a gente agora. Quando a gente encontra dentro de nós uma memória, uma ferida, uma coisa que a gente fez com uma outra pessoa, é claro, nós temos que assumir a responsabilidade de viver em paz com aquela pessoa e arriscar voltar e pedir desculpas. Mas quando a gente pede desculpas, a gente não está falando mal de nós mesmos. Estamos sendo honestos, humildes e prontos para fazer o relacionamento brotar e florescer com essa pessoa. É um convite. Se a pessoa não aceitar, então talvez ela vai precisar levar algumas experiências negativas e aprender também que ela não é uma pessoa perfeita. Então eu acho que o Stanley Jones está dizendo para nós, nesses 10 degraus e mostrando a gente esse caminho, é sempre que a gente vai focar na coisa mais nobre, mais limpa. E quando a gente encontra uma coisa em nós que não combina com essa pureza de Jesus, a gente precisa então parar tudo e ficar disponível para consertar o passado. Mas lembre-se, seu passado não define você. Cristo, que é seu futuro eterno, é quem define você. O que ele coloca no seu coração para fazer, e você tem paz, faça isso. Mas para de bater em si mesmo. Todos nós somos pecadores. Mas lembre-se, você é responsável, se for possível, reparar alguma coisa que aconteceu. Se Deus inspirar você, não a culpa, mas Jesus em você, pelo Espírito Santo, dá esse estímulo de você fazer alguma coisa que talvez vai ser um pouco difícil para você, mas viva dessa forma. Essas ilustrações que ele usou de pessoas sendo perdoadas, eu passei por isso na minha juventude. Logo depois da minha conversão, eu estava no estacionamento da igreja e eu tinha um carro naquela época, carro velho, mas carro meu. Alguém mexeu com meu carro e eu, recém-convertido, fui lá para xingar aquela pessoa. Eu sempre tinha um jeito com palavras, mas naquela época minhas palavras eram palavras sujas, palavrões. E eu dei uma bronca naquela pessoa que mexeu com meu carro. E o diácono principal da igreja ouviu eu xingando alguém no estacionamento da igreja depois do culto. Eu era recém-convertido. Ele nunca falou nada. Muitos anos depois, eu me tornei pastor daquela igreja. E ele era meu braço direito como diácono principal. E um dia eu chamei ele para me acompanhar e subir no púlpito da igreja e contar a história dele não me criticar ou abandonar. Ele ficou quieto. Nunca falou daquele momento que eu estava xingando alguém no estacionamento da igreja. Ele me ensinou que quando você tem pessoas que amam você, eles não querem envergonhar você. Eles querem que você cresça. E esse processo de voltar e restaurar coisas faz vida na igreja e nas nossas vidas. Que Deus te abençoe. Não tenha medo de pedir desculpas ou perdão, porque em Cristo você foi perdoado. O amor te chama. Você precisa ir. Deus te abençoe.